Boa noite a todos. Hoje eu vou apresentar a professora doutora Débora Fernandes de Melo Vitorino. Ela vai ministrar a palestra intitulada O Impacto do Afastamento Social na Saúde da Mulher, um olhar do fisioterapeuta. Débora possui graduação em fisioterapia pela Unilavras, mestrado e doutorado em ciência da saúde pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Atualmente é professora adjunta da UFVJM, tem experiência na área de fisioterapia, com ênfase em piscina terapêutica e saúde da mulher. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Eu não consigo ver o chat. E aí eu preciso saber se todos estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Bom, antes de iniciarmos, então, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, a Lacerda já colocou aqui que estão ouvindo sim. Antes de iniciar nosso bate-papo, né, sobre o impacto do isolamento social na saúde da mulher, um olhar do fisioterapeuta, eu queria agradecer tanto à empresa Júnior de Fisioterapia quanto às ligas que me fizeram este convite e que eu agradeço imensamente, tá? Pelo convite. Então, espero corresponder às expectativas de vocês. Bom, eu vou projetar aqui, então, para a gente começar a conversar. Antes também eu queria parabenizar a professora Ana Cristina, que parece que a gente estava bem em sintonia, né? Porque muito do que a Aninha falou aí, a gente vai acabar repetindo aqui. Mas dizem que a repetição é sempre boa, né? Para que o conhecimento ele fique. Então, algumas coisas a gente vai acabar repetindo, tá ok? Bom, quando a gente fala em saúde da mulher, o COFITO, ele traz para a gente na resolução 451 de 2011, quais são as áreas de abrangência da saúde da mulher. Algumas já são conhecidas por nós, porque nós já tratamos aqui na disciplina na UFVJM. Então, a assistência fisioterapêutica em obstetrícia, a assistência fisioterapêutica em uroginecologia, que nós também tratamos, coloproctologia, né, que são doenças relacionadas à parte anal, por exemplo, a infecção, a incontinência fecal. Nós temos a assistência fisioterapêutica em ginecologia, muito relacionada com as dores pélvicas. A assistência fisioterapêutica nas disfunções sexuais femininas, o vaginismo, a dispareunia, não é o foco da nossa disciplina aqui na UFVJM, mas quem já teve oportunidade de passar pela clínica sabe que nós já tivemos casos aqui de vaginismo, né, que vem para a gente como um quadro de urologia, de uroginecologia, e à medida da nossa avaliação, nós vamos percebendo que não é só um quadro de disfunção urinária, mas é algo mais complexo, como, por exemplo, o vaginismo. E, por fim, ainda dentro dessa área de abrangência da saúde da mulher, o COFITO ele coloca a assistência fisioterapêutica em mastologia, né? O câncer de mama, por exemplo. Quando nós falamos, eu tentei refletir um pouquinho quando os meninos me pediram para falar sobre o impacto do afastamento social na saúde da mulher, eu pensei em buscar um pouquinho como que seria isso, como que seria esse afastamento hoje, né, como uma medida emergencial, né, para o enfrentamento ali do Covid, como que isso está refletindo na vida das mulheres. E nós ainda não temos artigos científicos
que embasam essa nossa conversa, mas nós temos alguns outros que, à medida que nós vamos falando sobre eles, tá? Então, eu peguei um artigo que ele fala sobre violência doméstica, e nele a gente vai começando a perceber essa relação da mulher, né? Sem querer entrar em nenhum aspecto, por exemplo, de machismo ou nada que nos leve a uma discussão mais polêmica, mas a nossa sociedade ainda é uma sociedade machista, né? E a mulher, né, quando eu coloco aí a imagenzinha da mulher polvo, é porque é uma provocação mesmo, né, na gente, em nós mesmos, porque quando a gente está aí nessa condição de ser profissional, dona de casa, mãe, esposa, hoje, né, com este afastamento social, com este isolamento social, nós viramos professoras também dos nossos filhos, né? E a condição de mulher e o eu que vai cuidar da minha saúde, ela vai ficando um pouquinho mais escondida. É isso que a literatura vem nos dizer em relação a esse papel da mulher neste afastamento social. Porque quando ela está no mercado de trabalho, pelo menos é aquele momento em que ela sai de casa e uma ajudante fica, o filho está na creche, o filho está na escola, o marido está trabalhando. Depois, quando chega, essa sobrecarga, ela existe. Mas agora, essa sobrecarga é 24 horas por dia. Que por mais que a gente não queira dizer isso, mas a mulher, ela acaba sendo a referência no lar, né? Então, cada um vai pensar aí consigo próprio. Quando a gente quer alguma coisa dentro de casa, quem que a gente grita? É o pai ou a mãe, né? Mãe, cadê a toalha? A gente fala assim, pai, cadê a toalha? Pai, onde você colocou a panela? Pai, o que tem de janta? Não, a gente fala, é a mãe, né? Então, a mulher, então, ela volta para esse ambiente de casa e ela acaba então assumindo aí, não é mais uma dupla jornada de trabalho, né? Mas a gente brinca que a mulher polvo que acaba tendo que desenvolver aí 8 tentáculos, não é verdade? E ela aqui, eu coloquei o eu aqui em vermelho, que é a minha saúde, ela vai cair para segundo plano, porque vejam bem, se nós tínhamos na clínica uma mulher que fazia um tratamento para a incontinência urinária, se naquele momento a incontinência urinária a incomodava, e vejam que é uma disfunção de alto impacto na qualidade de vida da mulher, né? Se a incomodava enquanto ela estava no campo, no campo profissional, agora em casa ele já caiu para o 10º plano. Ele já não vira mais a primeira possibilidade para que ela procure um tratamento. Quando a gente ainda fala do impacto desse afastamento social na saúde da mulher, nós não podemos deixar de citar a violência doméstica, né? Porque querendo ou não, vocês podem dizer assim, mas é um olhar fisioterapêutico, e a fisioterapia ela não atua diretamente, ela atua diretamente sim, porque uma paciente que sofre a violência doméstica e ela tem uma comorbidade, ela tem uma disfunção, por exemplo, né, uma disfunção na vida sexual, disfunção sexual, ou uma disfunção urológica mesmo, né? Uma disfunção urinária. Essa paciente com a violência doméstica, isso pode exacerbar essa condição dela e vem de encontro ao que a Ana Cristina acabou de nos falar agora, né? Da dor. Então, ela sente uma dor. Então, isso pode exacerbar o quadro dela? Pode. O quadro dela é relacionado ou à uroginicologia ou às disfunções mesmo. Muito dos vaginismos
eles têm relação com a violência doméstica, né? E é interessante que esses ambos, né, artigos aqui, tanto do isolamento social aqui quanto a violência que aumentou, todos os dois eles citam que triplicou a violência doméstica. E muito isso se dá por quê? Porque quando ela retorna para casa, quando ela tem esse isolamento social, essa mulher, muitas das vezes, o agressor é o próprio companheiro. Então, ela vai estar passando mais tempo com o agressor e ela estará mais isolada das redes de apoio que a auxiliam neste combate à violência doméstica. A equipe de residência, em especial as residentes Kate e Celina, que estão atuando aqui em Presidente Kubitschek, essa semana passada, dia 25, eu coloquei até aqui no cartaz para vocês, elas fizeram uma roda de conversa virtual. Foi muito bacana e eu tive oportunidade de participar com eles dessa roda de conversa, onde foi tratado pela doutora Kíria, que é delegada, doutora Daniela, que é advogada, e a Juliana, médica, né? Inclusive, ela é professora aqui na UFVJM também. E eles trataram deste assunto com as mulheres. Então, elas fizeram uma provocação no sentido de dizer que a rede, por mais que estejam isoladas, que a rede funciona ainda e deram formas para que elas chegassem até a doutora Kíria, até a doutora Daniela, a Juliana. Então, elas oportunizaram o fortalecimento dessa rede, mesmo em momentos de isolamento social. Então, isso foi muito bacana. E este evento ele foi promovido pelas nossas residentes, a Celina e a Kate. E elas tiveram a participação de mais de 30 mulheres da comunidade de Presidente Kubitschek. Mas quando nós falamos, então, em afastamento social, eu gostaria até de uma brincadeira, né? O que é expectativa e o que é realidade diante desse momento que nós estamos passando agora. Para nós, fisioterapeutas, a expectativa é que retornemos ao normal rapidamente, né? E se nós tivermos aqui, eu acho que a maioria aqui são acadêmicos, né? E estão aí conosco, passando por essa ansiedade, essa é a nossa maior expectativa. Agora, qual é a realidade? A realidade é que não existe uma previsão para liberar os atendimentos presenciais. Eu até coloquei normal na expectativa e normais em realidade, porque retornar ao normal é tão estranho, né? Porque ao normal, ao que era, não vai acontecer mais. Nós vamos modificar muita coisa. A Ana Lacerda falou e eu vou repetir e depois a gente vai ouvir da Elza Baracho a mesma coisa. O teleatendimento, ele apareceu, ele surgiu, ele vem com uma proposta nova para nós também da área de saúde abrirmos a mente. Já existia, a professora Márcia trabalhava já com telesaúde há muito tempo, né? E tem funcionado bem, e às vezes a gente fica tão fechado para as inovações, então nós precisamos abrir a mente. Então, hoje eu já não sei mais o que é normal e o que é voltar ao normal. Aqui é só para a gente pensar, tá? Mas dentre expectativa e realidade, nós temos a expectativa que tudo volte rapidinho e a gente possa continuar com os nossos atendimentos assim como era antes. E a realidade é que não existe realmente uma previsão, né? Aliás, não existe uma previsão, não existe ainda
expectativas se a vacina vai ou não funcionar. Então, nós estamos aí dentro de uma realidade um pouco cheia de interrogações também. Por isso, eu embasei essa nossa conversa em 2 documentos que são esse do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, é o Retorne com Segurança, que é um plano para retorno seguro dos atendimentos domiciliares e ambulatoriais nas clínicas de fisioterapia. Este documento, eu coloquei até aqui embaixo, ele está no site do CREFITO 4, que é o nosso, né, de Minas Gerais, e esse documento, ele vai nos direcionar como retornar com segurança. Entretanto, ele faz uma série de... ele dá uma série de passo a passo, que nós vamos estar conversando sobre isso. E o outro é a recomendação que eu peguei exatamente, né, para a gente conversar sobre a saúde da mulher, porque tem algumas especificidades, sim. Algumas coisas a Ana até já comentou aí, mas tem alguns pontos que são específicos da saúde da mulher. E aí eu peguei, então, no site da Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher, Abrafim. Eu também coloquei o site. Se vocês quiserem, o documento da Abrafins eu tenho no meu computador, eu posso encaminhar a vocês, tá? Mas vale a pena dar uma olhada no site, passear lá no site, tem curso, tem muita coisa bacana, né? E às vezes quem gosta dessa área pode até se associar, tá? Mas quando a gente pega essas diretrizes, ambas, tanto do nosso CREFITO, que é desse atendimento ambulatorial, quanto o da Abrafins, que é para o teleatendimento e o telemonitoramento. Então, vejam que ele está focando no atendimento da clínica e o outro está focando no teleatendimento, que é uma realidade nossa. Antes de tudo, todos eles, o que eles vão dizer para a gente? Primeiro é a seleção do paciente. Qual paciente será atendida na clínica e qual a paciente receberá o teleatendimento ou telereabilitação, como queiram chamar. A Ana fez um organograma aí bem bacaninha e acabou que eu fiz um também. Talvez o meu esteja bem mais resumido que o da Ana, tá ok? Mas o que esses dois manuais, essas 2 normas, essas 2 diretrizes, elas falam? Primeiro, é a entrevista telefônica. Eu vou dar uma olhada no horário. Qualquer coisa, vocês me interrompem, tá ok? Bom, primeiro é uma entrevista telefônica. Nós temos que ligar. Eu ligo primeiro e marco qual o melhor horário para eu conversar com essa mulher. Eu tenho que entender. Vamos lembrar o nosso primeiro slide da mulher polvo, dos 8 tentáculos? Então, às vezes, eu ligo no momento que ela está fazendo o dever de casa com a criança, o marido chamou, o almoço está para sair. Então, primeira coisa é eu me orientar. Que horas que eu posso voltar a te ligar? E a partir daí, uma vez com isso combinado, tudo combinado, nós vamos aplicar um questionário, né? Que é até a proposta. Caso nós voltemos para a clínica, vai funcionar mais ou menos assim, né? Os atendimentos na clínica funcionarão mais ou menos assim. Nós vamos passar por um questionário, que esse questionário se refere à saúde da mulher. Se ela teve febre nos últimos tempos, se ela está com coriza, a saúde física dela mesma, tá? Após ela responder todo esse questionário, nós vamos passar para uma análise. É um paciente de risco sintomático? Se é um paciente de risco e sintomático, esta paciente, ela vai para o teleatendimento. Se é uma paciente que é assintomática,
todo o nosso questionário, ela respondeu tudo negativo, nós podemos, dependendo, se for um paciente que realmente necessita desse atendimento, é aí que nós vamos fazer a nossa avaliação, com base até se era uma paciente que já havia nos procurado antes, que ela já estava em tratamento. Mais tarde a gente vai falar disso. Então, vejam bem, se é um paciente assintomático, ele vai o quê? Para o atendimento presencial, caso nós optemos para isso. Se ele vai para o atendimento presencial, todos os cuidados de higiene, equipamento de proteção individual, aferição da temperatura, tudo isso deve acontecer. E um paciente por horário com intervalo entre eles. Então, vamos pensar. Se hoje nós começamos a atender às 8 horas da manhã, nós vamos começar às 7 e esse paciente vai haver um intervalo de um paciente para o outro de meia hora, mais ou menos, aproximadamente. Para quê? Para nós trocarmos de roupa, para fazer a asepsia do local. Então, tudo isso que eu estou falando aqui está lá no nosso manual, nos dois manuais, tanto do CREFITO quanto da Associação Brasileira de Saúde da Mulher. Né? Então, a gente tem que dar esse tempo para toda essa limpeza para que venha o próximo paciente. Mas a gente ainda tem mais uma chavinha. Aqui no paciente de risco sintomático, caso ele precise de um atendimento presencial, aí nós teremos que fazê-lo. Entretanto, só se for urgente. E aí a Ana até falou um pouquinho disso, né, no paciente de urgência. Se a Ana estiver por aí, se eu estiver errada, ela me corrija. Da dor crônica, né? E muitas grávidas, a gente sabe disso, que às vezes ela já tem uma dor crônica lombar e quando ela fica grávida, essa dor exacerba. E às vezes ela está como um paciente de risco, né? E aí nós temos que fazer esse atendimento. Mas aí tem que ser com todos os cuidados. Um outro caso também que me veio à mente são os pacientes de pós-operatório imediato do câncer de mama. Esses pacientes de pós-operatório de câncer de mama, às vezes, elas fazem a cirurgia mastectomia radical, por exemplo, e nós temos que preparar essa mulher para ir para a radioterapia, né? Que ela tem que ter pelo menos uma amplitude de movimento de 90 graus. Então, às vezes, nós precisamos dar um atendimento emergencial para essa paciente, tá? Mas, para isso, a paramentação mínima do profissional e do paciente do profissional, a máscara cirúrgica, né? O jaleco, pode ser de manga 3/4, ou manga comprida para permitir a lavagem das mãos e dos antebraços. Mas no manual do CREFITO ainda fala do jaleco de pano e o jaleco descartável por cima do jaleco de pano, porque saiu aquele paciente, ele joga o jaleco descartável fora. E para o paciente, a máscara de proteção, ela pode ser essa máscara de tecido caseiro, né? Que é o que a gente mais encontra com os nossos pacientes. A Aninha falou para a gente, mas nós vamos repetir. Quais as vantagens do teleatendimento? Eu percebi que tanto no slide da Ana, quanto nessa minha apresentação, a gente colocou como vantagens e desvantagens. E interessante que depois eu fui ver aqui, eu coloquei só 3 vantagens, mas não, existem outras vantagens também, né? Nas diretrizes, na verdade, se vocês querem ver, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vantagens. Então, existem vantagens, só que eu elenquei algumas para a nossa apresentação não ficar cansativa,
tá ok? Mas como eu falei anteriormente, eu posso disponibilizar esse documento, que ele é muito interessante. Quais são as vantagens, então, que vem de encontro a algumas que a Ana falou? Estímulo à independência do paciente e gerenciamento da sua própria condição de saúde. Quem pegou o Fábio aí nas nossas clínicas, o Fábio gosta muito de fazer uma dinâmica do rio, né? E atravessar o rio pelas pedras. Então, o Fábio fala muito bem disso, que o fisioterapeuta, ele dá a mão para o paciente, mas ele não pode carregar o paciente no colo. E, às vezes, o atendimento presencial, isso acontece, né? O paciente, a gente vê muito isso na prática clínica. O paciente, ele não se vê o protagonista principal no processo de reabilitação dele. E o teleatendimento, ele devolve essa responsabilidade ao paciente. Ele estimula a sua independência. Porque se ele não fizer, o fisioterapeuta não estará ali para fazer por ele. Então, quando eu passar um alongamento, um posicionamento para gestante ou um fortalecimento do assoalho pélvico, se ela não fizer, nós não teremos outra condição. Ou ela é a protagonista principal, o ator principal, né, na verdade, da reabilitação dela, ou nada feito. Então, o teleatendimento, ele nos possibilita isso. Ele possibilita o acesso do profissional em locais distantes. Então, vejam só, depois eu vou mostrar para vocês, eu tenho feito um teleatendimento, mas de uma amiga, né? Uma amiga de São Paulo, que teve câncer de mama, e aí ela conversando comigo, ela falou que precisava ir para a rádio, e ela não conseguiu nenhum profissional que topasse fazer o teleatendimento. Então, eu topei porque ela é minha amiga, essa relação de amizade, né? Então, olha só, eu estou aqui em Diamantina, estou fazendo um teleatendimento lá em São Paulo. Então, essa possibilidade de acesso, ela facilita para nós. Aumenta a possibilidade de monitoração da assistência oferecida. Aqui eu vejo como uma vantagem e ao mesmo tempo desvantagem. Querem ver? Quando às vezes eu peço para ela, olha, eu estou te mandando um vídeo dos exercícios, mas você precisa me mandar um vídeo de como você está realizando. Eu preciso ver você realizar o exercício que eu estou te passando. Aí ela enrola, enrola, enrola. Por quê? Porque nem sempre o marido está em casa para filmar, não tem ninguém para filmar, então ela coloca uma série de dificuldades. Então, percebem? Entra como uma possibilidade, mas também entra como uma desvantagem, tá? Dentro das desvantagens, então, impossibilidade de realizar uma avaliação completa, porque é diferente quando ela filma para mim, ela fazendo o exercício ou ela me mostrando a amplitude de movimento do membro superior dela, é diferente, porque eu não estou vendo a escápula, eu não estou vendo o alinhamento correto do tronco. Mal eu percebo uma compensação de um lado e do outro, né? Mas é o que o vídeo nos proporciona. Então, nós ficamos com uma avaliação mais limitada. Limitação também em relação à utilização dos recursos. Então, vejam bem, vamos pegar lá na área de uro. Às vezes, a nossa paciente, eu posso até pedir à minha paciente, na avaliação, como eu não estarei presente, eu posso ensinar ou falar para ela do autotoque vaginal. E a minha limitação é, eu vou trabalhar com o nível de percepção da minha paciente, né? O que ela falar para mim, se ela está fazendo toque, ela está percebendo, é com isso que eu vou trabalhar. E às vezes ela vai dizer para mim que não, olha, não está apertando nada do meu dedo, né? A contração do assoalho pélvico.
O que eu precisaria? Eu precisaria aí de um recurso de eletroterapia, né? Um eletrodo vaginal. Eu não tenho. Estarei limitada nos recursos. Apenas teremos os exercícios, a cinesioterapia. Então, isso limita, às vezes, o nosso atendimento. Limitação para o atendimento em relação a paciente com condição de fragilidade, né? Às vezes, eu preciso de alguém ao lado. Vamos supor que o meu paciente de disfunção urinária seja uma idosa. Eu preciso que tenha uma filha, uma neta ou companheiro ao lado dela para fazer os exercícios e até para auxiliá-la durante a realização dos exercícios. Então, isso me limita também. Então, limita até quais exercícios que eu vou passar para essa paciente. Limitação de acesso à tecnologia. Então, olha só, se nós decidirmos retornar à clínica, né? Caso seja liberado, caso tudo volte no nível de normalidade, mais ou menos, vamos fazer alguns teleatendimentos e alguns presenciais. Como é que nós vamos fazer? Se vocês tiverem a ideia, vocês podem até ir me contando. Com o nosso paciente que mora na zona rural, lá em Mendanha, né? Um senhor que pega um ônibus, chega aqui 4 horas da manhã, que não tem o WhatsApp, nós vamos ter que pegar o WhatsApp da irmã, da filha. Como é que nós vamos fazer? Nós estamos limitados no acesso à tecnologia, principalmente para nós que moramos aqui nessa região, né? E o risco relacionado ao vazamento de informações e vídeos. Este especificamente, essas desvantagens eu tirei especificamente do Manual de Saúde da Mulher, porque o risco de vazamento é muito grande. Então, ela pode me mandar lá um vídeo da mama operada, né? Ela pode tirar ela sem a roupa na parte de cima, seminua, me manda o vídeo, e aí esse vídeo, alguém pega meu celular, cai numa rede social, não sei, pode haver isso? Pode haver vazamento das informações, sim, principalmente quando é vídeo. E aí, no Manual da Saúde da Mulher, é explícito que nós temos, antes de fazer o teleatendimento, pedir à paciente que assine um termo de consentimento. Ela pode nos retornar por e-mail, pelo WhatsApp, pelo áudio, ela pode gravar o termo de consentimento e nos mandar, mas é imprescindível que a gente peça a essa paciente para que assine um termo de consentimento, até ciente que pode haver vazamento dos dados num teleatendimento, tá? E eu achei interessante que nesse termo de consentimento, que está no anexo deste documento que eu falei para vocês, até assim, o artigo 1 desse termo de consentimento declaro ter ciência que o atendimento à distância é limitado por não permitir a realização do exame físico presencial e utilização de todos os recursos fisioterapêuticos. Olha que bacana. Então, este termo, ele nos auxilia e nos ampara. Então, para o teleatendimento, é importante que a gente peça à nossa paciente para que o assine, tá? A Ana falou disso também. Qual o melhor recurso para se fazer o teleatendimento? Então, nós temos diversos recursos. Tem o telefone, tem o WhatsApp, tem cartilha, tem vídeo, né? Importante que se nós formos fazer teleatendimento com o vídeo e mandar o vídeo pelo WhatsApp, é importante que sejam vídeos pequenos, que as cartilhas, elas sejam cartilhas bem ilustrativas, mas pequenas, com poucos exercícios. Não podemos nos esquecer que a mulher, ela está sobrecarregada de atividades nesse momento, né? Então, nós temos que convencê-la. A nossa
telereabilitação tem que ser um atrativo gostoso para aquele momento em que ela quer nos assistir, em que ela quer participar deste processo de reabilitação dela própria. Então, qual o recurso deve ser utilizado? O melhor instrumento a ser utilizado, ele deve ser discutido com o paciente, né? São vocês dois, neste processo de troca, de conversa, de diálogo, é que vão definir. Mas o que é mais importante quando a gente fala de saúde da mulher? A privacidade. Eu tenho que dar segurança a essa paciente que eu, fisioterapeuta, eu me encontro num lugar fechado, num ambiente reservado, onde, se eu vou usar o fone para que ninguém ouça o que ela está me contando, para eu dar liberdade e segurança para essa paciente poder dialogar comigo. Porque, às vezes, eu devia até ter colocado um slide aqui, que eu coloquei dois abaixo, que é a escuta ativa, né? Porque, às vezes, quando eu dou essa segurança à paciente e eu escuto com atenção a ela, essa paciente, às vezes, só no falar, né? A minha forma de escutar é tão acolhedora que ela própria, ela adere ao tratamento sem muito esforço nosso, tá? E isso dá certo, viu, gente? Vou falar de uma experiência que eu estou tendo, né? Eu faço terapia com um terapeuta de Belo Horizonte e neste momento, como que tem sido? Por teleatendimento, né? Então, pelo Skype. Eu vou para um lugar fechado, ele me garante que ele também está num lugar fechado, ele coloca o fone, né? Então, são os riscos que a gente corre? São, mas ele me passa essa confiança. E é essa confiança da privacidade que nós precisamos passar para essa paciente, para que ela possa se abrir conosco a ponto de nos contar quais são as dificuldades dela nesse momento. Né? Eu aumentei, eu comecei agora, antes eu fazia o xixi na roupa, só quando eu pegava um objeto no chão. Agora, até eu levanto correndo da cama à noite, eu já estou fazendo xixi na calça. Percebem? Então, são situações que, para a mulher, são situações ruins de estar falando em público. Então, eu preciso dar essa segurança a ela. Quando a gente fala de teleatendimento, ou no atendimento presencial, né, mas aqui é mais no teleatendimento mesmo, eu me faço duas perguntas. Ela estava em tratamento? Sim ou não? Antes. Né? Já era uma paciente nossa? Se não, qual o motivo que levou essa paciente a nos procurar nesse momento? Eu vou trazer de novo para o exemplo do câncer de mama, tá? Que eu citei. O que fez essa paciente me procurar? Dor e desespero, porque ela precisava ir para a radioterapia, né? Ela precisava da amplitude de movimento, ela não conseguia ninguém para atendê-la. Então, ela veio até mim por causa de uma hipersensibilidade no local da cirurgia, no membro superior, na parte interna do membro superior, e a diminuição da amplitude de movimento. Então, a gente tem que determinar. Ela já estava em tratamento, então eu já tenho uma avaliação prévia. Se ela não estava, eu preciso pensar na avaliação. E essa avaliação, agora, eu preciso encontrar instrumentos, né? Porque eu não vou ter a palpação. Eu preciso encontrar instrumentos para que me facilitem, né? São os questionários que eu tenho que aplicar, mas instrumentos que não dificultem a vida dessa mulher. Lembrando, nós estamos trabalhando com a mulher que já está sobrecarregada. Então, eu tenho que buscar instrumentos mais simplificados para este momento. E uma das coisas mais interessantes, né, que eu acho, é a escuta.
como eu falei quando eu estava falando da privacidade, eu tenho que dar segurança a essa paciente, e quando eu estiver aqui, ó, eu não estou vendo nenhum de vocês nesse momento. Aqui na minha tela só aparece o PowerPoint, mas eu estou olhando aqui, ó, para a câmera do meu computador, olhando no olho de vocês, falando com sentimento, falando com emoção, entendendo que vocês estão me vendo. É assim que a gente tem que conversar numa telereabilitação. Eu olho no olho da minha paciente, eu escuto a minha paciente. Escutar ativamente é estar inteiro aqui. Então, este é um papel fundamental do fisioterapeuta. Não adianta eu estar aqui na frente dessa telinha e, ao mesmo tempo, eu trabalhando, eu escutando a minha paciente falando e aqui do lado eu no WhatsApp com outra pessoa. E a paciente falando. E aí de vez em quando eu volto. Ah, entendi. Não. Ela percebe que nós não estamos fazendo uma escuta ativa e ela não se sente nem acolhida, isso não faz com que ela crie vínculos conosco e, com certeza, como ela não tem essa relação de empatia, obviamente que você pode mandar os melhores vídeos, você pode fazer as melhores cartilhas, mas essa paciente, ela não vai aderir ao tratamento que você está propondo. Então, cuidado com isso, né? Cuidado com este instrumento que nós estamos agora. Se eu estou numa reunião, se eu estou numa aula, já estou até perdendo para a aula, né? Se eu estou numa consulta, num teleatendimento, que eu esteja inteiro naquele momento. Então, se é importante para mim que eu feche a porta, que eu coloque um fone, mas que eu não me distraia, que eu realmente esteja inteiro no que eu estou falando. E o teleatendimento, ele necessita, sim, de uma escuta ativa, já que eu não tenho este contato com o paciente, já que eu não estou conseguindo perceber o movimento do corpo desse paciente, né? Porque às vezes eu estou só aqui no rosto, então eu preciso ter uma escuta ativa, tá? Quando a gente fala no campo da obstetrícia, né, vocês podem, até não é o foco da nossa conversa, porque a nossa conversa, na verdade, é o impacto, né, do isolamento social na vida dessa mulher, na saúde dessa mulher. Mas eu acho que eu não poderia deixar de trazer, né, o coronavírus, né, e a gestação, porque eu acho que, se para mim é uma curiosidade, penso que deve ser uma curiosidade para muitos, né? E esse é um artigo que eles é da China, né? Eles avaliaram 18 gestantes, olha que interessante, 18 gestantes na China, tá? Eles pegaram dados da China. Olha que interessante, 18 gestantes que tiveram o Covid-19. E elas apresentaram o Covid já no terceiro trimestre gestacional. Então, não existe evidência científica de transmissão vertical do vírus. Então, semana passada, a Sabrina, com o grupo de extensão dela, me chamou para a gente conversar um pouquinho sobre a amamentação. Né? Então, essa mulher, quando ela não tem o Covid, a gente falou um pouquinho dos cuidados que ela tem que ter com a amamentação, né? No uso de máscara, na lavagem das mãos, no uso do álcool gel, tudo da mesma forma. Né? Mas se essa mãe ela tem o Covid, ela precisa ficar isolada desse bebê, né? Até que ela se cure, para que não passe para o bebê. Mas a transmissão vertical não quer dizer que, se a mãe tem o Covid, este bebê vai nascer com Covid ou com alguma alteração, né? A Sabrina vai falar para a gente sobre pediatria, possivelmente, eu não sei se ela vai estender para esse assunto, né? Mas eu não achei nenhuma referência, tá ok? Não entrei nesse aspecto.
E o que eles observaram neste artigo também? Que os achados clínicos dessa mãe, dessa gestante com o Covid, eles eram semelhantes aos de um adulto, que não está num processo gravídico, né? E dessas 18 mulheres, então, 2 tiveram um parto pré-termo, 2 tiveram morte fetal, porque elas tiveram síndrome respiratória aguda grave e elas evoluíram até para septicemia, mas sobreviveram, e 14 foram para o parto cesariana, tá? Então, quando a gente atende a paciente, então o ideal é que a gente faça o atendimento da gestante por teleatendimento. Deixa eu ver o relógio. Estamos acabando agora. E o paciente, né, com câncer de mama, como eu falei para vocês, eu estou fazendo essa experiência, até é bacana eu ter essa experiência, porque eu estou aqui contando para vocês, né, da paciente, ela me manda um vídeo, ela me fala, e aí eu gravo alguns exercícios para ela, exercícios básicos, exercícios que eu sei que não vão trazer nenhuma alteração, mas eu tento no vídeo explicar direitinho, pausadamente para essa paciente, e ainda encaminho as cartilhas também, né? Então vejam aqui, olha, 3 exercícios, tá vendo? Adianta a gente pôr exercício demais? Não adianta, né? Porque essa paciente não vai fazer, tá ok? E nas pacientes com incontinência urinária, todas as referências bibliográficas que nós temos hoje na fisioterapia já nos falam do benefício do exercício físico para a melhora da disfunção urinária e a melhora da qualidade de vida da paciente. E todos os artigos eles já vêm nos falar do impacto negativo que a incontinência urinária ela causa nas pacientes, né? Principalmente as mulheres que estão no mercado de trabalho. Como agora elas estão em casa, nós precisamos acolher essa paciente, né, para que ela não piore o seu quadro. E às vezes é necessário que a gente encaminhe cartilhas simples, cartilhas que vão favorecer, né, que essa paciente pelo menos minimize. Se ela não vai estar sendo tratada de uma forma adequada, sem aparelho, né, sem o uso de aparelhos, pelo menos que minimize essa condição dela. Eu gosto muito, aliás, eu não, né? Eu e o Brasil inteiro gosta muito da Elza Baracho, porque ela é referência no assunto saúde da mulher, né? Ela é autora do livro Fisioterapia Aplicada à Saúde da Mulher, que já está na sua 6ª edição. A Elza, ela é professora nas ciências médicas, ela é coordenadora do curso de pós-graduação em fisioterapia aplicada à saúde da mulher, ela tem uma clínica, saúde integrada da mulher, sim, em Belo Horizonte. Além disso, ela ainda é diretora técnica da Baracho Educação Continuada, e ela é coordenadora do serviço de fisioterapia nas disfunções do assoalho pélvico no Hospital Mater Dei, na clínica do Hospital Mater Dei. E eu pedi para a Elza para ela mandar para a gente, né, um recadinho. Então, para o nosso simpósio, né, para vocês aí que estão acompanhando o nosso simpósio. Então, deixa eu só fechar esse arquivo. E aí, eu vou colocar, ó, a Laís e o Diego, eles estiveram comigo hoje à tarde e a gente tentou passar o vídeo da Elza, a gente fez uma edição bonitinha para passar o vídeo da Elza bonitinho, só que não teve jeito, né? Se o Diego estiver por aí e a Laís, eles não vão me deixar mentir sozinha. E aí a gente vai ter que passar o vídeo dela. Então,
pelo WhatsApp, tá? Eu espero que todo mundo consiga ouvir. O pior é que eu não sei se vocês vão ouvir, né? Porque agora eu já perdi a tela. Eu não sei se está sendo passado aí. Eu espero que esteja, né? Será que eu compartilhei direitinho? Compartilhei. Então, olha só. Esse é o primeiro vídeo da Elsa. Olá, tudo bem, gente? Falar um pouquinho sobre esse momento da pandemia e como é que nós estamos comportando nesse momento nos atendimentos online e presencial. Lá na clínica, da qual eu sou diretora, né? A gente resolveu ter um atendimento presencial, mas nós estamos monitorando as pacientes de forma remota, digital, tá? Acho que é um modelo de assistência diferente, novo, principalmente no Brasil, em que as pessoas não têm essa cultura, portanto, a procura ela é bem menor, né, desse tipo de atendimento, mas a Confederação Mundial de Saúde, desde 1917, ela tem se preocupado um pouquinho com essa questão dessa modalidade de assistência. Eles lançam umas normas, umas diretrizes em 2019. E nós temos aí esse tipo de assistência feita pelo fisioterapeuta nos Estados Unidos, na Austrália, mas aqui no Brasil, a crise, né, a pandemia, ela veio para movimentar, para refletir, para que a gente possa fazer mudanças necessárias. E eu penso que é uma forma de atendimento que veio para ficar. Tem vários facilitadores, né? Um deles é você poder atender à distância, um paciente lá em São Paulo, outro lá na Irlanda. Então, gente, no Brasil, né, a nossa cultura é de atendimentos mais presenciais. Ai, parei. Peraí. Olá, tudo bem, gente? Peraí. Falar um pouquinho. É esse outro aqui. Então, gente, no Brasil, né, a nossa cultura é de atendimentos mais presenciais, mas eu penso que com essa crise mudanças aconteceram. O mais importante é que a gente possa dar assistência a essas mulheres, né, que já estão tão sofridas pela coronavírus, ainda mais com a disfunção do assoalho pélvico que cursa, né, com baixa qualidade de vida. Então, mais do que nunca, nós temos que estar unidos, acreditando que, com certeza, momentos melhores virão. Essa modalidade dos atendimentos remotos, elas também são muito importantes, né? Claro que o presencial jamais ele é soberano, jamais será substituído, mas nós estamos aí frente a uma crise, a uma mudança necessária, né? Então, eu peço para que todos se unam nesse momento. Muito obrigada, um grande beijo para todos vocês. Então é isso, né? Esse recadinho aí da Elsa encerra bem. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer demais à empresa Júnior e aos meninos pela oportunidade. Espero que estejamos juntos em outras. Obrigada, viu, Aninha? Por nada, Débora. A gente que agradece. Foi muito bom ter você aqui com a gente, falando um pouquinho sobre esse tema importantíssimo. Obrigada. Beijo grande a todos, viu? Beijinho. Oi, gente, boa noite. Estou passando para lembrar vocês que, assim como foi feito ontem, o formulário de presença ele vai ser enviado tanto pelo e-mail quanto pelo grupo do WhatsApp. Depois depois que a gente terminar aqui, e vocês têm que preencher e têm que colocar a palavra-chave que já foi passada durante a última palestra. Como a gente abriu inscrições para algumas pessoas que não tinham conseguido fazer as inscrições antes,
essas pessoas não vão ter nenhuma perda no certificado, porque, como eu disse ontem, né, para ganhar o certificado tem que ter presença em 3 dias dos 4. Então, se a pessoa tiver presença hoje, amanhã e depois, não vai ter nenhuma alteração. E as palestras de ontem, para quem não assistiu, estão aqui no nosso canal do YouTube. É só vocês assistirem e a gente espera amanhã vocês. Muito obrigada a todo mundo e até amanhã.